E o assunto aqui no Jornal Brasil Atual é a corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo. Vamos também fazer uma avaliação das candidaturas à Câmara de Vereadores. Nós vamos conversar com o cientista político Paulo Ramires, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, professor Ramires. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes, agradeço o convite. Professor, as últimas pesquisas, ou a última pesquisa que foi liberada, antes da determinação da Justiça, mostrava o descolamento do atual prefeito Bruno Covas em relação aos outros candidatos para as eleições que acontecem no próximo domingo. A gente pode perceber também o derretimento da candidatura de Celso Russomano e o crescimento consistente também do candidato Guilherme Boulos. O que é que esse retrato, que foi o último apresentado para a população paulistana, indica na sua avaliação para o próximo período? Bom, o que fica evidente é que Bruno Covas certamente, ou praticamente com toda certeza, né, ele estará no segundo turno. É um franco favorito a vencer a eleição desse ano, enquanto a segunda colocação fica totalmente em aberta, né? Márcio França cresceu bastante e, como é de costume, Celso Russomano despencando, sempre iniciando as eleições, a corrida e as pesquisas em primeiro lugar, com uma margem acima de 30% e despencando. É a quinta vez que isso ocorre com Celso Russomano, o que mostra que, de fato, há um nível muito elevado de rejeição à figura dele. Mesmo porque Celso Russomano se apresentou como um candidato ligado a Bolsonaro. Em São Paulo, a rejeição ao candidato Bolsonaro é muito elevada. A gente não pode esquecer disso. Além disso, a gente tem a campanha de Boulos, que se estabeleceu na segunda colocação, mas cresceu menos que seus concorrentes, né, que conseguiram subir. O caso Gilmar Tato, a mesma coisa do Márcio França, mas o Gilmar Tato do PT praticamente está descartado, né? A margem dele é muito baixa, não alcançou sequer os 10%. Então, há em torno da figura da candidatura petista uma certa pressão dentro dos próprios membros do PT para que o PT declare apoio a Boulos. Afinal de contas, é mais do que fundamental que haja uma aliança, né, contra as figuras mais retrógradas e conservadoras desse país, e isso implica, né, numa crítica a Celso Russomano, sem dúvida nenhuma. Bom, então o cenário é esse, praticamente, perdão, né, o Covas junto com o Boulos, e o segundo turno deve ser uma outra eleição. Afinal de contas, Boulos tem pouco tempo de TV e tem usado bastante a internet e uma linguagem mais próxima a dos jovens, né, com memes e todos os recursos que implicam no uso da internet, das redes sociais. Isso alavancou bastante a candidatura de Boulos, né? Professor, pelo que o senhor está falando, a gente não pode ainda apontar qual será o vencedor. Existem alguns candidatos mais favoritos, mas a gente já pode apontar quais são os derrotados. O senhor já apontou, Jair Bolsonaro certamente sofre uma derrota em São Paulo, e também Bruno Covas fez questão de esconder muito lá no fundo do seu baú a sua ligação com o governador João Dória. Em nenhum momento na campanha de Bruno Covas aparece a figura do governador. A gente pode considerar que Dória e Bolsonaro são os grandes derrotados nessa corrida eleitoral aqui em São Paulo? Sem dúvida, né? Mais o Bolsonaro que Dória, né? Ainda no estado de São Paulo, Dória tem, no estado e na cidade também, né? O Dória tem muitos adeptos, simpatizantes, né? A gente não pode esquecer disso, o que torna a disputa com o Bruno Covas mais difícil no segundo turno, né? E fora uma rejeição histórica, né, que a gente tem na cidade de São Paulo, dado o seu conservadorismo, às candidaturas de esquerda, né? E obviamente que o Boulos vai sofrer, caso chegue ao segundo turno, o próprio Márcio França, uma série de críticas a respeito desses posicionamentos. Vale dizer que o Márcio França, na sua campanha eleitoral, tenta desvincular sua imagem de uma figura de esquerda, né, fazendo sucessivas menções à ideia de que a preocupação dele é São Paulo, não é direita, não é esquerda, e enquanto que o Boulos, evidentemente, afirma essa condição de esquerda.
Então, tudo vai depender dos humores dos nossos habitantes aqui da cidade, né? Se apoiam ou não apoiam essa postura do Boulos, e que, evidentemente, é a mais progressista entre todos os candidatos. E tem outro detalhe que também chama a atenção, é que nós estamos vivendo num apagão de dados em relação à Covid, tanto por parte do governo federal quanto também do estadual. Aparentemente, esse apagão ele se deve ao fato de que, como estamos às vésperas das eleições, os governantes, seja o governo federal, o governo do estado e o prefeito, que é o Bruno Covas, não querem mostrar fraqueza, e óbvio que, assim como o que está acontecendo na Europa, os índices têm aumentado tanto de contaminação quanto de mortes, e a gente não pode esquecer que São Paulo a cidade voltou às aulas há 2 semanas atrás, né, no início, aliás, no dia 3 de novembro, né, para ser mais exato, foi semana passada. E obviamente que os casos devem estar aumentando, né? Não é uma questão de a gente acha, né? Basta observar o que está acontecendo em outras regiões do mundo. Os Estados Unidos, também muitos estados batendo recordes de contaminação. Estamos voltando àquela situação de falta de vagas em hospitais, UTIs. Então é óbvio que essa situação pandêmica, ela, às vésperas das eleições, pode prejudicar bastante o Bruno Covas. Então, não acredito que uma paralisação de divulgação de dados tão longa seja um mero acidente virtual. Parece que tornaram o problema da pandemia um problema mais político do que necessariamente um problema de saúde pública, né? Não há dúvida, chama muita atenção esse apagão de dados também com relação às contaminações pelo coronavírus e o desenvolvimento da Covid-19 aqui na cidade de São Paulo especificamente. Eu queria falar também, professor, sobre a questão da Câmara Municipal. O foco fica sempre com as candidaturas ao Poder Executivo, a candidatura majoritária. Mas eu queria que o senhor falasse sobre a importância dos vereadores na condução das políticas da cidade, e se o senhor avalia que a Câmara pode sofrer uma renovação ou uma manutenção da situação atual no encaminhamento político das propostas aqui para a cidade de São Paulo. Como é que o senhor vê essa disputa também, a Câmara Municipal e a importância do voto, a escolha do seu vereador aqui na cidade de São Paulo? Bom, em relação à Câmara dos Vereadores, é bom que a gente perceba que, historicamente, ela tem um índice de renovação sempre acima de 30%, 40%, a depender da eleição. Isso porque são muitos candidatos, a cidade é gigantesca, são muitos partidos, e cada um dos partidos tem uma porção de candidatos, né? Então, os políticos que se mantêm na Câmara são os que pertencem à lista do partido, né? O partido, alcançando um certo número de votos, tem os nomes já estabelecidos. Esses são os membros que geralmente conseguem a reeleição. Por isso que, por exemplo, a gente vê aqui em São Paulo o PT tentando puxar votos com o Eduardo Suplicy, né? É uma estratégia, assim como no Rio de Janeiro, Lindenberg, né? Também candidato a vereador, mas isso é uma forma de concentrar mais votos e conseguir puxar um maior número de cadeiras para cada partido, né? Então, esse é o grande problema do sistema que a gente tem, né? Ele tenta juntar, ao mesmo tempo, uma lista do partido junto com o voto a candidaturas, digamos assim, avulsas, né? Ou seja, então isso dificulta a manutenção dos vereadores, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo que garante a renovação permanente a cada 4 anos da nossa Câmara. Agora, o problema é que essa quantidade de partidos e candidatos dificulta bastante a composição de uma maioria por parte do Poder Executivo, no caso o prefeito, o que reforça a necessidade de alianças, trocas de favores. Então era muito relevante, por exemplo, que os partidos de esquerda tivessem constituído uma ampla aliança, por exemplo, fosse na imagem de Boulos ou do próprio França, que está muito mais centro à esquerda do que à esquerda, evidentemente, ou mesmo do PT. Agora vejam que o Bruno Covas fez isso, né? Ele tem uma série de alianças políticas, por isso que tem o maior tempo de TV, e ao mesmo tempo, caso seja eleito, será exatamente a aliança em torno do Covas que provavelmente tem o maior número de cadeiras. Então é fundamental, dentro do jogo democrático, que os partidos de esquerda aprendam a fazer alianças, né? Geralmente a gente tem disputas em torno de picuinhas,
exatamente também em torno de quem é mais à esquerda do que o outro, mas a gente esquece que isso pode ter um reflexo tremendo, né, pós-eleição. Óbvio que, eventualmente, podemos eleger um candidato de esquerda, mas, geralmente, os candidatos de esquerda, quando eleitos, têm muita dificuldade de conseguir maioria nas assembleias, na Câmara, ou mesmo no Congresso, isso há 10 anos atrás, quando o PT chegou ao poder, porque falta uma aliança no estágio prévio à vitória, né? Ou seja, durante a candidatura. Então, provavelmente, quem vence as eleições terá muita dificuldade de constituir maioria, né? Salvo exceção o Bruno Covas, porque ele fez uma aliança gigantesca, né, com vários partidos, por isso que ele tem mais tempo de TV e, consequentemente, com mais tempo de TV, ele também consegue puxar mais votos de partidos aliados. Então, vencendo qualquer outro candidato, esse outro candidato terá dificuldades para constituir maioria. E já sabemos o que isso pode dar, né? Ou seja, a paralisia decisória, incapacidade dos prefeitos de conseguirem alavancar seus projetos de transformação social, de melhorias na qualidade de vida da população. Então, é fundamental que a população tenha em mente a ideia de que é fundamental e necessário, ao mesmo tempo, pensar que não basta apenas votar no executivo, é preciso aliar o seu voto ao executivo ao voto da Câmara, ou seja, pelo menos aos partidos aliados ou do mesmo partido, né, do seu prefeito. Caso contrário, não faz sentido, né? Você só dificulta o papel do prefeito que você mesmo elegeu. Está conversando com o professor Paulo Ramires, que é professor, cientista político, professor da Faculdade de Sociologia e Política aqui de São Paulo, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, essas eleições de 2020 também foram marcadas pela pandemia e uma nova forma de fazer a comunicação com a população. Hoje está programado aqui pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, a realização de um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo para as eleições que acontecem no próximo domingo, a partir das 8h40 da noite. A ausência desse momento de discussão, do debate de propostas, também pode significar uma falta de informação para o eleitor definir qual é o seu voto, e a participação nesses debates ele também pode definir para mostrar quem é cada um desses candidatos? Claro, a última eleição presidencial mostrou exatamente os defeitos, né, que ocorrem com a democracia quando não são feitos os debates, sejam nas rádios, na internet ou mesmo na TV. Elegemos Bolsonaro, ou elegeram Bolsonaro, né? Então, em São Paulo, existe, desde o início da campanha, por conta da pandemia, essa tentativa de alguns candidatos, né, de tentarem se afastar dos debates, exatamente porque o debate é o momento em que o eleitor está diante do contraditório, em que muitas vezes os seus posicionamentos morais são colocados em choque com questões de ordem social, econômica, necessidades da cidade, né? Então, por isso que os debates são tão decisivos e importantes, e hoje nós temos novos instrumentos para que esses debates ocorram, entre eles a internet, e ainda assim a possibilidade de que isso seja feito à distância, com a questão da pandemia, mas é óbvio que todo candidato que esteja vencendo, pelo menos nas pesquisas, ele tenta fugir do debate, né? A gente não pode esquecer que a FHC, quando foi eleito 2 vezes presidente no século passado, ele também fugia aos debates, né? Deixava literalmente os seus concorrentes falando sozinhos entre si, exatamente para não ter nenhum ataque, uma mancha à sua figura pessoal. Então, é fundamental que a população exija dos seus candidatos, de todos eles, aliás, essa participação, porque é no debate que a gente consegue ter uma outra visão, né? Não apenas aquilo que o nosso candidato mostra no pouco tempo que ele tem na TV, mas como podemos enxergá-lo a partir do diálogo com o contraditório, com outros interesses de outros partidos e outras visões de mundo, né? Então é uma pena realmente que a gente tenha visto nos últimos anos
uma série de candidatos, lideranças fugindo da discussão, né? E Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, com a questão da facada, deu início a essa prerrogativa de que o debate seria menos importante do que o uso da internet. Mas eu vejo de outra forma. O debate ele é fundamental para a gente ter a decisão mais sábia e racional e consciente do nosso voto. Professor Paulo Ramires, o senhor falou do Bolsonaro. As eleições municipais, elas já são uma prévia do que pode acontecer em 2022? É um aquecimento? Isso já mostra sinais para o que vai acontecer, tanto para as eleições em 2022, para os governos estaduais e também para o governo federal? Como é que o senhor avalia o papel dessas eleições para o próximo período eleitoral? Sem dúvida que nas grandes metrópoles, as campanhas municipais, elas têm um reflexo sobre o cenário nacional, diferentemente do que acontece nos pequenos municípios espalhados Brasil afora, né? Nos pequenos municípios, o que acontece, na verdade, são alianças, conchavos, trocas de favores entre partidos que, num nível nacional, muitas vezes são opositores, né? Enquanto que, num nível mais municipal, de pequenas cidades, eu me refiro, essas alianças são as mais dúbias e estranhas possíveis, né? Desde um PSDB com o PSOL, um PSDB com PT em alguns outros muito pequenos municípios, enfim. Então, em pequenos municípios a gente não tem esse reflexo sobre a esfera nacional. Mas em grandes cidades, sim. É o caso de São Paulo. Basta a gente pensar no caso de Orlando Silva, né? A campanha eleitoral de Orlando Silva, que é do PCdoB, para São Paulo, é uma campanha que foca nos ataques a Bolsonaro. Ou seja, é uma campanha sentinela nesse caso, né? Ou seja, da mesma maneira que Russomano usa e abusa da imagem de Bolsonaro para alavancar a sua candidatura, e pelo visto isso não deu certo, o objetivo, por exemplo, ou a finalidade da campanha, por exemplo, do PCdoB, é exatamente abrir terreno, né, e um campo de batalha também contra as candidaturas mais conservadoras e reacionárias, e no segundo turno, havendo alguém de esquerda concorrendo com Covas, ou mesmo Covas, né, nesse caso, esses partidos menores de esquerda acabam se aliando a visões menos reacionárias ou um pouco mais progressistas, né? Então isso faz parte do jogo político, né? São Paulo é o termômetro do Brasil. A gente não pode esquecer que muitos dos nossos prefeitos chegaram até mesmo a abandonar a prefeitura para concorrer a outros cargos maiores, né? Foi o que aconteceu com o José Serra, provavelmente o próprio Dória, né, que migrou da prefeitura para o Estado, e certamente do Estado tentará migrar para que a sua candidatura a presidente. Haddad se projeta para o Brasil não apenas como ministro da Educação, mas também como prefeito de São Paulo. Então, de fato, esta prefeitura de São Paulo talvez seja a mais importante do país, porque ela dá um diagnóstico do que possa vir a ocorrer nos 2 anos seguintes, quando a gente tenha as eleições presidenciais. Agradecer a participação do professor Paulo Ramires e reafirmando hoje, a partir das 8h40, aqui pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, o debate que reúne os candidatos à Prefeitura de São Paulo, a promoção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, da Uninove, UOL, Rádio Brasil Atual e TVT. A gente convida todos os ouvintes a acompanhar esse momento, e que vai ser possível que os candidatos apresentem de maneira direta as suas propostas à Prefeitura de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação, forte abraço, e a gente espera contar com a sua participação mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual para fazer a avaliação política do quadro eleitoral, do cenário político aqui da cidade de São Paulo, do estado, do Brasil, enfim. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, boa semana a todos os ouvintes, a você também, e um excelente debate ainda hoje. Muito obrigado. Conversamos com Paulo Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.